Introdução em Biologia Animal, Desenvolvimento dos Animais. Reprodução animal. Todos os seres vivos precisam gerar descendentes para que possam continuar a existência de suas populações. O mecanismo que possibilita a manutenção das espécies chama-se reprodução. Na reprodução ocorre, dependendo da reprodução, ocorre uma variabilidade genética e outra que vai ser sem variabilidade genética. A reprodução pode ser classificada como reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na assexuada não tem variabilidade genética e na sexuada tem variabilidade genética. Reprodução assexuada ou agâmica. Agâmica como A de negação, ou seja, sem variabilidade. E ocorre por meio de bipartição, no caso dessa imagem, que é uma célula se dividindo em forma de reprodução assexuada. Tipos de reprodução assexuada. Temos a fragmentação ou regeneração, por brotamento ou gemulação. A gemulação também pode ser considerada por regeneração. Ou brotamento, não sei, sei lá. Vai. Fragmentação ou regeneração. Aqui, por exemplo, mostra a planária. Ela está se dividindo, ou seja, se regenerando. Se você cortar uma parte da planária, por exemplo, a cabeça ou a cauda, vai formar uma nova planária. Como também pode ocorrer com a estrela do mar. Se você corta uma das pernas da estrela do mar, ela vai se regenerar, formando outro indivíduo igual a ele. Mas no caso da planária, ela também pode ocorrer tanto por regeneração quanto por troca de gametas. Tem a por brotamento. No caso da hidra, que uma hidra adulta, ela vai formar um broto. Esse broto ele vai se desenvolver e quando ele chegar na sua fase madura, ele vai se desprender da hidra e vai se fixar no solo e vai se desenvolver até virar uma hidra adulta novamente. Aí, o por brotamento também pode ser as esponjas do mar. É um exemplo também, além da hidra. Tipos de reprodução sexuada, gâmica no caso, ou seja, tem variabilidade genética. Pode ocorrer com seres monóicos ou hermafroditas e seres dioicos, que são unissexuados. Nos seres monóicos e hermafroditas, o animal, no caso aqui, a minhoca, ela tem os dois sexos, que é o sexo feminino e masculino, mas ela depende de outro ser, de outra minhoca, para fazer com que ocorra a fecundação, ocorra o cruzamento entre as espécies. No caso aqui, ocorreu o cruzamento, eles fizeram a troca e os dois ficaram grávidos. Grávidos entre aspas, né? Mas tudo bem. Eles formam aqui um casulo ao redor daquela parte do clitelo. Formam um casulo no qual aqui contém os óvulos. Eles vão fazer a liberação desse casulo. E vai saindo até a cabeça, até quando a mãe, pai, mãe, sei lá, pega e solta o casulo em algum lugar. Sendo assim, fazendo a liberação deles, com que eles possam se desenvolver. Os seres dioicos ou unissexuados dependem de dois seres, só que de sexos diferentes. Ou seja, não é que nem os seres monóicos, que são um ser tem os dois sexos. Não, muito pelo contrário, cada um vai ter um sexo. Como, por exemplo, esse pássaro aqui, uma pomba, supondo, a fêmea e o macho. Ou seja, os dois são sexos diferentes, ocorrendo um cruzamento e há uma maior variabilidade genética, como a gente tinha citado, nos seres sexuados. Fecundação, início do desenvolvimento. Na fecundação, ocorre que aqui, por exemplo, um óvulo, ele vai formar, tem essa coroa radiada, que vai proteger o óvulo de qualquer
outro ser que queira entrar. Mas quando vai ocorrer a fecundação, apenas um espermatozoide entra no corpo. Ou seja, esses espermatozoides que estão fora, eles vão morrer. E só entra um, ou seja, ocorrendo a fecundação. E vai ocorrer todo o processo. A coroa radiada não vai mais ter. Ele vai migrar pro útero da mãe dele. Depende do tipo de fecundação que vai ocorrer. E vai que eles se juntam e vão formando até a divisão mitótica. Até a primeira mitose, que vai ser a primeira divisão do óvulo, já fecundado. Tipos de fecundação. Temos a autofecundação, a fecundação cruzada, que pode ser classificada como fecundação cruzada externa e fecundação cruzada interna. Na autofecundação, ocorre que o animal ele tem os dois sexos e ele não necessita de outro indivíduo para produzir descendentes. Ou seja, tipo aqui como a Taenia solium, que é um exemplo de animal de verme que faz uma autofecundação. Aqui nessas proglótides, que são essas camadinhas que ela tem, nessa parte aqui, por exemplo, ocorre que ele tem o sistema reprodutor completo, com vagina, poro genital, cordão espermatozótico e o brotamento da glândula, com os testículos, ovário e o útero. Assim, ele pode, toda vez que, no caso da taênia, que fica no intestino da pessoa, pode ter 5 a 7 metros, e ela vai ser liberada. Cada proglótide dessa vai ser liberada, formando outros indivíduos, que são os cisticercos, no caso. Aqui. Fecundação cruzada externa. Na fecundação cruzada externa, ocorre que, nesse caso, as esponjas, elas liberam os espermatozoides na água e elas migram até outra esponja para que possam ocorrer a fecundação. No caso, esse óvulo aqui, ó. Esse negócio aqui é um óvulo, tá? Um óvulo, e vai fecundar, formando assim a fase larval da esponja, sendo que ela vai migrando para um lugar até se fixar e formando uma nova esponja. Ou seja, diferente da autofecundação, que tem os dois sexos, na esponja, nesse caso, na externa, ela vai ocorrer fora do indivíduo, ou seja, não tem contato direto entre eles e nem vai ser dentro deles, em um só. Mas a esponja ela pode ser também por brotamento. Como ela pode se regenerar, ela pode ser também por brotamento. Só que, nesse caso, ela pode optar tanto pela fase por fecundação cruzada externa, quanto pela autofecundação, ou por brotamento. Fecundação cruzada interna. Na fecundação cruzada interna, ela ocorre no interior de alguns seres, ou seja, há o contato direto entre o órgão genital masculino e o órgão genital feminino, ou seja, não vai ocorrer fora do indivíduo, vai ser dentro da pessoa do ser que vai ficar o embrião, em que ele vai se fecundar e vai se desenvolver. Nesse caso, nós estamos os seres humanos, pois eles fazem fecundação cruzada interna, que, por exemplo, aqui a liberação do óvulo, e quando a ejaculação, os espermatozoides migram e apenas um entra, sendo assim ocorrendo uma divisão até chegar... Esse negócio aqui que eu não lembro. Até chegar aqui, em que vai ocorrer que vai fecundar o óvulo e vai se formar um novo indivíduo. Ou seja, só que ele vai ficar, a princípio, dentro do corpo da mãe. Embriologia animal. Etapas do desenvolvimento embrionário. As etapas são divididas em segmentação, gastrulação e organogênese. Tipos de ovos. Os tipos de ovos são oligolésticos, heterolésticos, telolésticos e centrolésticos.
Os oligolestos são os ovos dos mamíferos e eles são chamados de oligolestos porque oligo significa pouco, ou seja, o vitelo ele é distribuído em poucos lugares, ou seja, não é em todo o ovo. É de forma homogênea. Os heterolestos. Heterolestos são os ovos dos anfíbios e são chamados de heterolestos ou pterolestos incompletos, pois eles apresentam diferentes quantidades de vitelo. Ou seja, é no meio dele, até a metade, né? Os celulestos são os ovos de peixe, podem ser chamados também de megalestos, ou seja, nesse caso o vitelo vai ficar acumulado totalmente no polo vegetativo. Ou seja, toda essa parte aqui, ó. Os centrolestos são os ovos dos artrópodes e o vitelo vai se encontrar na região central do ovo. Tipos de segmentação. São holoblástica igual, holoblástica desigual, meroblástica discoidal e meroblástica superficial. A holoblástica igual são nos ovos dos oligolestos, aqueles que apresentam pouco vitelo. E nesse caso, a divisão celular que ocorre é mais rápida do que nos outros tipos de desenvolvimento. No início da segmentação, o zigoto ele vai se dividir totalmente em duas células embrionárias iguais, chamadas de blastômeros. Posteriormente, essas células vão se dividir e vão formar 4 blastômeros, em seguida mais 8 e assim sucessivamente. Ou seja, elas vão se dividir em 2 vezes mais. Tinha uma, se dividiu em 2. 2 foi para 4, 4, 8 e assim sucessivamente. Até formar uma mórula. Ou seja, que são 60 células de esferas maciças. A segmentação holoblástica desigual que vai ocorrer nos ovos heterolestos. Nesse caso, as rivagens iniciais elas são semelhantes aos ovos oligolestos, no caso. No caso, vai se formar 8 células e vai existir uma diferença entre os blastômeros, por causa da distribuição desigual do vitelo que se concentra no polo vegetativo. Desse jeito aqui, no caso. Vai ser dividido. Eles vão se dividir de forma diferente porque o ovo heterolesto, por ele ter o vitelo distribuído de forma diferente, consequentemente as células vão se dividir de forma diferente. Desordenadas. A meroblástica discoidal ocorre em ovos telolestos ou megaléscitos e ocorre que como eles ocorrem nesse tipo, como a discoidal nesse caso, ela tem mais vitelo do que os outros. Ou seja, ela vai se dividir também de maneira diferente das outras. Ela vai ocorrer a divisão na parte de cima, na parte do disco germinativo, que é essa parte. Nessa parte aqui, ó. Porque os outros. Peraí. Porque. Meroblástica discoidal vai ocorrer nos ovos telolestos ou megalestos. Nesse caso, diferente das outras segmentações, a divisão vai ocorrer no disco germinativo, ou seja, na parte de cima do ovo. No qual não tem vitelo, no caso. Porque apesar de ele ter mais vitelo que os outros, tem uma parte sempre que vai ficar menos vitelo, para dar espaço pro embrião. Sendo assim, ele vai se dividir desordenadamente também. Só nessa parte. Legal, cara. A meroblástica superficial vai ocorrer nos ovos centrolestos. O núcleo ele vai ser rodeado por uma camada de citoplasma bem fina. Nesse caso, o núcleo ele vai se dividir várias vezes. Depois, ele vai migrar para a periferia, ou seja, ao redor do ovo.
E assim vai começar a delimitação das células por emissão do citoplasma. Sendo assim que vai ficar desse jeito. Primeiramente aqui, ele foi cortado no meio, ou seja, aqui fica o vitelo e aqui é o centro dele, no caso. E aqui já quando ele vai se dividindo, ele se divide em várias vezes, claro, formando essa parte até que o vitelo fique no meio, desse jeito, no caso. Que o vitelo se sente em outro lugar. E sendo assim, essas células, elas vão se agrupando e deixando só o vitelo no meio. Nesse caso, o núcleo que vai se dividir. Blástula. Na blástula, ou seja, que ocorre o trofoblasto e embrioblasto. O trofoblasto é a parte embrionária que forma a placenta, ou seja, aquilo que vai proteger, além de proteger o embrião, ele vai fazer com que alimentos, tudo nutrir o embrião junto com o cordão umbilical. No embrioblasto, são blastômeros que darão origem ao embrião, ou seja, são as células embrionárias, no caso. E as células tronco embrionárias é que vão dar forma ao embrião, ou seja, que pode se transformar em qualquer parte do corpo. Em qualquer parte do tecido do nosso corpo, no caso. Na gástrula ocorre a seguinte coisa. É quando o arquêntero, que é essa parte do meio, quando vai se juntar essa parte aqui, se vai se juntando com essa. Só que desse daqui, ele é uma representação da formação da gástrula do ouriço do mar e seus componentes, não necessariamente do ser humano. Ou seja, primeiramente, há um achatamento do polo vegetativo, que são isso aqui, ou seja, formando o blastóporo, e algumas células elas mudam a forma e movem-se para dentro para formar o arquêntero, isso aqui, até formar isso aqui. E outras células separam-se quando formando o mesentoderme. Mas as células elas separam-se formando o mesoderme, que é essa parte aqui de cima. Finas extensões dessas células ficam-se na camada superior do ectoderme, já quase se juntando, como eu já tinha falado. E o arquêntero, ele alonga-se para o arranjo das células, ou seja, ocorre essa parte aqui, ela vai toda para cima, meio que subindo, se juntando. E a boca será formada onde o arquêntero encontra o ectoderme, e o blastóporo dará origem ao ânus no animal adulto. Aqui. Ou seja, na gástrula é quando há a formação dos folhetos embrionários, ou seja, endoderme, mesoderme e o ectoderme. Só que também eles podem ser protostômios ou deuterostômios. Tá, o que é isso, protostômios ou deuterostômios? Os protostômios são aqueles que nascem primeiro, que começam o desenvolvimento pela boca. Há muitos casos disso, que eles começam pela boca de animais, começam pela boca, ou seja, como por exemplo a esponja do mar, que tem aquele ósculo, que é onde entra e sai a água, e lá dentro, ele nasceu pela boca, ou seja, ele não tem sistema excretor. Mas não necessariamente isso pode acontecer, depende, cada caso é um caso. E também os deuterostômios, eles começam pelo ânus, ou seja, é que nem nós seres humanos. Exemplo, entre aspas, nós começamos pelo ânus e temos todos os sistemas completos, tanto de neuro como o sistema respiratório, nervoso, sistema cardiovascular, reprodutor e excretor. Já no celoma é onde se desenvolve o mesentoderme. No caso, essa parte que eu tinha explicado. Neura, ela é uma estrutura embrionária que vai formar pelo processo de neurulação. Essa estrutura, vamos supor que ela é uma gástrula mais desenvolvida e vai ocorrer apenas nos animais
que pertence ao filo dos cordados. Durante a formação da neurula, as células centrais da mesoderme, onde se localiza o teto do arquêntrio, vão formar um componente embrionário fundamental chamado de notocorda. Nessa etapa vai ocorrer um processo de multiplicação celular que vai formar uma evaginação, ou seja, ela vai ser responsável pela formação de um cordão que posteriormente vai constituir a notocorda. Anexos embrionários. A gente nos anexos embrionários nós temos o saco vitelino ou vesícula vitelina, o âmnio ou bolsa amniótica, o córeo, a latoide, placenta e o cordão umbilical. Todos eles são muito importantes para cada animal. O saco vitelino ele é um anexo embrionário originado pela endoderme, cuja a função principal dele é armazenar substâncias nutritivas para o desenvolvimento do embrião. Ou seja, o saco vitelino é onde vai ficar as substâncias nutritivas para o embrião. Ou seja, aqui tipo o ovo da galinha. O ovo da galinha, ele vai ser um telolécito? Telolécito, ou seja, possui muito vitelo. Todo aquele vitelo vai ser para nutrir o embrião, né? Isso. Vai nutrir o embrião, ou seja, como ele fica dentro daquele ovo, as substâncias que tem nele, por isso quando você quebra um ovo, você vê que a gema é maior do que a clara. Exatamente para isso. Para poder nutrir o embrião. Por isso que quando as pessoas dizem assim, come muito ovo, porque tu vai ficar mais forte. Por quê? Porque o ovo, a gema do ovo possui proteínas, carboidratos, tudo para nutrir. Ou seja, para fazer com que a pessoa fique mais forte, no caso. A pessoa quando tá malhando assim, fica maromba, come muito ovo. Porque já por isso, para ficar mais forte. Nutrir, gente. Âmnio, córeo e cordão umbilical. O âmnio, ou bolsa amniótica, ele vai ser responsável por proteger o indivíduo que está se desenvolvendo. E também tem como função principal proteger o embrião contra choques mecânicos e evitar a desidratação. O córeo, que está meio que interligado com o âmnio, ele é uma película bem fina que envolve todo o embrião e tem como função proteger o indivíduo que está se desenvolvendo e realizar uma função respiratória também. Quando a mãe do indivíduo, no caso aqui o ser humano, ela está prestes a parir, vamos usar uma coisa bem rebuscada, bem estranha, vai estar parindo, esse líquido que desce nas pernas dela é o âmnio. É o âmnio, porque o âmnio ele nutre o embrião, ou seja, quando o neném está pronto para sair, pronto para viver a vida aqui na vida, tudo, essas coisas, ele desce aquele líquido na perna da mãe, por isso que muitas mulheres têm o parto normal, que quando aquele líquido sai, é porque, não, tá na hora, pronto, eu quero sair, vaza daí, todo mundo me tira daqui. Tipo isso. Aí sai aquele líquido, que é o âmnio. O cordão umbilical também, ele vai ligar o feto do bebê que está desenvolvendo à placenta da mãe. E no cordão umbilical existem vasos sanguíneos, e esses vasos, ele vai ser responsável para transportar o sangue da placenta para o organismo que está se desenvolvendo. É por isso que dizem que, tipo, as mulheres que estão grávidas, elas não podem, tipo, beber ou fumar, porque tudo que ela faz vai para a criança, porque ele está ligado com a mãe pelo feto, e tudo que ela fizer vai passar para ele. Exatamente. O alantoide. No alantoide, no caso, ocorre mais com répteis e aves, que é aqui, vamos supor que é uma casca de ovo, tá? Tentei desenhar esse negócio. E aqui é um réptil. Ou seja, aqui dentro, nessa casca, ocorre o alantoide, mais necessariamente,
Ele é um anexo, tá, também, que faz parte da posterior, que é surgindo de uma evaginação, projeção para fora da parte posterior do intestino do embrião. O anatômio realiza o armazenamento de excreções urinárias e a mobilização da parte do cálcio presente na casca do ovo, transferindo para a formação do esqueleto desses animais. Ou seja, todo o cálcio que tem no ovo vai para o animal, fazendo o sistema, todo aquele sistema de ossos, tudo do animal. É por isso que, vamos supor, o ovo de galinha, quando o pintinho está lá dentro, ele já está pronto, ele já está desenvolvido bastante, e ele está pronto para sair, é por isso que ele quebra a casca do ovo. Porque facilmente. Todo o cálcio que estava na casca do ovo, ele pegou para o seu desenvolvimento, então a casca do ovo já está frágil. Então é mais fácil de quebrar. Então ele quebra aquela casca e sai. Placenta, oh, coisa boa. Tá, vamos lá. O cordão umbilical, ele tá ligado à placenta. Se não tiver placenta, não tem cordão umbilical. Não tem criança, não tem nada. Tá, mas vamos lá para a parte séria. Essa estrutura exclusiva da maioria dos mamíferos atua como um verdadeiro filtro que apresenta as seguintes funções: passagem de anticorpos, nutrientes e hormônios, trocas de gases respiratórios e remoção de excreções urinárias do metabolismo fetal. Todas essas atividades são fundamentais para o desenvolvimento de novo organismo. Ou seja, você está lá na barriga da sua mãe, tá com vontade de fazer xixi, a placenta junto com o cordão umbilical vai tirar todo aquele negócio, tudo que faz mal para você, mas depende também muito da mãe, porque se ela não tratar de fazer tudo certo, de comer o que deve, de beber o que deve, de não fumar, você não vai tirar na barriga da sua mãe, que você estava na barriga da sua mãe, você foi bem cuidado. Ou seja, se não aconteceu nada com você vai ser uma criança saudável. Vamos ser sinceros, gente. Acho que é isso, né? Ok, tchauzinho. Bye, bye. Fim.